Estamos de volta com todo o seu para abrir o seu apetite de leitura e para incentivar você e seus pequenos a lerem também. Ler, na minha visão, é uma atividade para a alma, é uma prática que estimula o desenvolvimento do cérebro, melhora a linguagem verbal, traz diversos benefícios tanto para crianças como para os mais adultos. Enfim, e como hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil, nós vamos receber dois premiadíssimos escritores que têm uma contribuição, na minha visão também, gigantesca nesse sentido. E publicação em vários países. Estou recebendo Eva Furnari, essa bonitinha que está aqui, ao lado do Ilan Brandman. Muito obrigado por terem vindo. Vamos falar muito sobre literatura. Obrigado, minhas crianças. Eu é que agradeço o convite. Bom, Eva, eu sei que quando eu era garoto, isso passou para a idade adulta, eu, como curioso, eu gostava muito dos títulos. Aquilo me induzia a leitura. E você tem títulos muito interessantes. Eu vou até anotei alguns aqui. Por exemplo, Felpo Fio. Os Problemas da Família Gorgonzola. Os Problemas Boborildos. Isso já induz o cara a ler, já desperta a curiosidade. Você acha que, assim como eu, essa é uma forma de prender a atenção dos pequenos, começando pelo nome do livro? Eu acho, em primeiro lugar, que criança você não engana. Não tem jeito. Não tem jeito. Se ela entra num filme e não gosta, ela vira as costas. E vai embora. E vai embora, ou ela larga o livro. Então, realmente, as histórias precisam ser boas, né? Precisam ser histórias interessantes. E os nomes, começou essa coisa com os nomes estranhos, porque uma vez eu presenciei alguém zombando, uma criança zombando da outra, por causa do nome igual a um personagem. Então eu decidi que eu ia inventar o nome dos meus personagens sempre, não ia colocar nomes Roberto, Marcelo, nomes comuns Pedro, né? Então eu fico inventando, eu tenho uma lista enorme e eu vou muito pela sonoridade, né? Então parece que, sei lá, a sonoridade tem a ver com o personagem, com a graça, claro, né? Então, personagem com nomes com a letra I parecem personagens magros, com a letra O parecem mais encorpados, né? Então, tem uma brincadeira aí que eu faço. E eu acho que chama a atenção, eu acho que, pelo menos, eles me dão um retorno que gostam. Legal, legal. Ian, vamos falar do Papai é Meu? O livro Papai, primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, está dando da Eva, além de uma grande amiga, sou grande fã também, né? Leitor da Eva tem muito tempo. Vamos armados tudo aqui, porque é fã de todo mundo aqui. E os meus títulos, eles nascem muito da minha vivência familiar, eu tenho livros muito ligados às minhas filhas, a acontecimentos, né? E o Papai é Meu foi uma coisa bem bacana e bonita. Eu estava passeando com as minhas duas filhas, uma tinha 6, outra tinha 3 anos, aqui em São Paulo. E andando com elas, feliz da vida, aí de repente a pequenininha de 3 anos, bonitinha, cabelo enroladinho, me trava, me segura na caminhada e diz, Papai é Meu. E me puxa pro lado dela, que bonitinha. Pisco, mando um beijinho, vamos continuar? A mais velha me trava do outro lado e diz, papai é meu. Aí eu olho pra ela, pisco, dou um beijinho, me sinto importante, que bacana, né? Vamos lá, meninas, vamos começar a andar? A pequenininha surtou e começou a puxar, papai é meu. A mais velha, cabo de guerra, eu estava no meio. E eu comecei a falar, para, tá doendo, tava chato a coisa. Elas não me obedeciam. Aí eu dei um grito, para! Aí a pequenininha falou assim, pai, o que foi? Eu falei, sério, viu, Rony? Falei, você quer rasgar seu pai pela metade? Ela me olhou, e o que ia acontecer? Você fica com a metade de pai. Ela olhou assim, que legal, para não dividir com a outra. Aí eu abracei as duas, uma pedrinha caindo no lago, expandindo o meu cérebro. Sim. Papai meu nasceu. Então, no livro, eu faço uma ficção disso que aconteceu. Eu vou inventando e tudo mais. Olha, eu acho que a leitura, de verdade, reforça o vínculo familiar. Não sei se vocês têm essa visão, quantas vezes nós todos, né, não lemos a historinha para os filhos dormirem. Eu acho que isso reforça o vínculo familiar, a literatura, principalmente a literatura infantil. Eu acho que na minha família a gente continua lendo para os adultos em voz alta, assim, contos, crônica, é uma delícia. Vamos começar falando do Monteiro Lobato, que eu não sabia, estava conversando com a Eva, inclusive, em off, eu não sabia que o dia do livro infantil
foi instituído em função do aniversário de Monteiro Lobato, né? Vamos falar da importância da obra dele do ponto de vista didático. Lá está ele. Está aí. Eu acho ele assim da maior importância. Historicamente, ele era um autor criativo, inteligentésimo, e ele tinha uma característica de contar histórias que as crianças gostam. Aliás, os adultos também gostam, claro, né? A gente quer a notícia, tudo são todas essas coisas são narrativas, né? E o Monteiro Lobato é da maior importância, né? Eu acho que os personagens dele são arquetípicos, por isso que faziam tanto sucesso, eu né? Também acho. Então eles têm os tipos, né? A Narizinho, o Pedrinho, a Tia Anastácia, a Dona Benta, né? O Quindim, o Sabugosa, todos, e a Emília, que é aquela coisa transgressora, né? Isso. Então, isso existe na humanidade e ele conseguiu constelar isso simbolicamente nas histórias. Um gênio, né? Também acho. O Lobato ele fala muito sobre como a avó dele marcou ele. Já falamos da formação, né, das crianças, né, dos bebês. O Lobato ele fala assim: a avó do Lobato era a Dona Benta. Então você contar histórias, você ler histórias para as crianças pequenininhas é como dar arroz, feijão, como amamentar um bebê. Você tem que dar o leite e tem que amamentar com ficção, com mundo simbólico, metafórico. Os bebês amam histórias. Eu tenho vários casos na minha família e trabalhos que eu fazia nos anos 90 com bebês, casos lindos de como que o bebê não entende como a gente entende a história, mas ele entende que a narrativa de um livro ou de uma história de boca é diferente do dia a dia, tem ritmo, tem uma sonoridade que acalma ela e vai introduzindo ela para o mundo das palavras. O Lobato teve isso na sua infância, ele cresceu, se tornou um dos maiores autores de livros infantis, o pai da literatura infantil brasileira, foi muito perseguido, né, Eva, por várias razões, era um homem muito corajoso, foi preso na época do Vargas. Está perseguindo, eu falo, a direita perseguiu ele nos anos 40, uma parte da esquerda perseguiu agora, só um autor muito bom para ser perseguido pelos dois lados, então só uma literatura... Maravilhoso. Só uma literatura de muita qualidade para incomodar os dois lados, né? Então, é uma pessoa fundamental para a nossa cultura. Olha, eu acho, isso que você falou, eu acho tão importante, né? Porque as pessoas hoje estão se degladiando em função de ideologias que não tem o menor sentido. A importância maior, de fato, é o homem. Até porque, paradoxalmente, ele criou os sistemas, as ideologias, mas ele é maior do que tudo isso. Acho uma idiotice essa história. Claro. Não é? Isso que você falou foi maravilhoso. Eu achei sensacional. E graças a ele, graças ao sítio do Pica-Pau Amarelo... Ué? Não pode ter telefone aqui no estúdio. Alô? 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 Tio Rony? Sou eu. Aqui é a Quiquinha. Eu estou no programa, eu não posso falar agora. Quiquinha Gigi da Silva. Não, porque agora pode entrar para fazer pergunta. Eu lembro da música do sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. É isso mesmo. O tio Rony, queria perguntar uma pergunta para você. Perguntar uma pergunta, tá? Queria saber se você, a tia Eva, o tio Ian, lembra das primeiras leituras de vocês? Ah, tá, eu vou falar então. Tá? Tá bom. E também eu queria aproveitar para você pedir para minha mãe, para ela tirar de castigo, eu de castigo, Você tá? tá de castigo? Por quê? O que você fez? Você é muito travessa. Não, é só porque eu dei banho no meu cachorrinho, eu pendurei ele no varal para secar. Ela me bateu no botou de castigo. Não pode botar um cachorrinho no varal para secar, Quiquinha. Você ficou doida? Mas ele tem que secar, que não pode, senão ele fica com dor de ouvido. Tá, eu vou falar. Tá. Cristina, você está me vendo agora? Você sabe o nome? Conheço, lógico. Cristina, não tira a menina do castigo. É uma criança. Não tem sentido. E não bate, não tem o menor sentido isso também. Tá bom, Quiquinha? Já falei com ela. Tá, obrigada. Um beijo, tio Rony, um beijo, tia Eva, um beijo, tio Ian. Obrigado, um beijo. Oh, eu disse só bobagem. Olha, ela fez a pergunta da primeira leitura. Eu queria saber se você tem lembrança, e aí você, Eva, da primeira leitura
Eu tenho a minha viva aqui. Fala, Eva, conta da sua. Eu tenho um problema, porque era o seguinte, eu escutava as histórias que a minha mãe contava, mas eu tenho 8 graus e meio de hipermetropia. Atualmente já operei a vista. Sei. Mas na época eu não enxergava, então eu não conseguia ler. E eu acho que isso tem tudo a ver com a minha carreira, porque eu ficava Pode olhando ser. as imagens Pode ser. e inventava as histórias. Então, Sensacional. e a minha família era italiana, então não tinha Monteiro Lobato naquela época. É. Então eu me lembro de começar a ler mais tarde. Então era uma coisa assim que, no fim, eu acabei escrevendo histórias Sim. só com imagens, nos Tá. primeiros 10 anos da minha carreira, e depois aprendi a escrever as histórias, as milhões de histórias que tinha na minha cabeça. Você, Ian? Eu li, quando eu era criança, alguns autores que foram super importantes para minha vida, Ruth Rocha, Sim. o Ziraldo, eu li a Mirna Pinsky, que é uma autora que Sei. tem um livro que chama 00 Alpiste. Depois fui crescendo, li também a Eva Furnari, o Pedro e tudo mais. E também tenho leituras. Quem escreve para criança, Rony, a gente não só lê livro infantil. Eu leio, adoro filósofos, adoro autores russos, adoro autores ingleses, né? Li muito Turgenev, li muito Tolstói, li muito Dostoiévski, li muitos autores que ajudam, né? Um autor infantil, não uma pessoa que é infantil. Um autor infantil é um cara que escreve para criança, mas tem um repertório, né? Cultural, artístico, talvez às vezes maior que alguém que escreve para adulto. Perfeitamente. Né? Às vezes, né? Em nenhuma hipótese você ia estar ligado a esses grandes autores do século XIX, Léo Tolstói e tantos outros que você acabou de falar, se você não tivesse a sua iniciação com a literatura infantil. Posso contar um caso sobre isso? Pode. Rapidamente. Acho que Eva, Ele é um Eva- contador de a histórias. Eva, então. Eva, acho que você não conhece esse caso. Eu vou te contar. Esse caso eu não contei no nosso último encontro, que é interessante. Estava num grande festival literário aqui no Brasil e uma amiga minha, escritora, me apresentou para um escritor romancista que muito assim, premiado, não vou falar o nome dele, não vou citar o nome, enfim. E ela me apresentou, esse aqui é o Ilan Brenman, ele escreve livros para criança, e quando ela falou para ele, livros para criança, ele olhou para mim e fez assim, um romancista para outro, falou assim, livro para criança, com a mão assim, fazendo um gestinho, né, como se fosse uma coisa menor, né, livro para criança. Aí a minha amiga ficou meio brava, né, aí eu respondi para ele, tudo bem, eu falei assim, olha, é o seguinte, eu também me incomodei e falei, ó, para alguém chegar a ser seu leitor, precisa passar primeiro por mim. Quer dizer, para alguém ser leitor de um romance, precisa ler primeiro literatura infantil. Então, Claro. os autores infantis preparam os leitores para lerem os grandes autores como você. Né? A gente está preparando eles para entenderem o seu texto. Aí ele falou, você tem razão, desculpa, né? Que Lógico, com a estupidez dessa magnitude. Não respondemos ainda a pergunta da dona Concheta. A primeira frase que eu li na minha vida foi no Jardim da Infância. Me lembro como se fosse ontem, chamava-se Jardim de Infância Ângelos. Eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio. E no Jardim de Infância Ângelos eu aprendi a primeira frase que eu escrevi, inclusive. E meu pai guardou e eu tenho isso arquivado até hoje. Aqui está um gatinho. O gatinho chama-se Neve. Neve é um gatinho branco. Escrevi isso. Depois tinha, aqui está um cachorrinho, outras lições, né? Porque era aqui está, depois aqui está um gatinho, depois aqui está. Para a gente aprender, as cartilhas daquela época eram assim. Mas a minha iniciação na literatura seguramente foi Monteiro Lobato. Reinações de Narizinho. A partir daí, meu Deus do céu, hoje eu sou eu não sei, tem que ter um neologismo para as pessoas que são apaixonadas por literatura, né? Que é o meu caso. Amo ler. E jamais na minha vida vou querer essa coisa... Eu quero sujar a mão de tinta no jornal. Eu quero ter o cheiro do livro. Eu tenho que virar a página. Eu não consigo essa coisa Porém, sabia que tem uma digital. pesquisa falando que quem lê vive mais. Uma pesquisa inglesa. Oba! Tem Meu mais- pai morreu com 99. Tem Minha mais tia com longevidade. 104. Li o tempo inteiro, quem sabe? Tá ótimo. Não é? Ai. E é da maior importância, né? Porque essa coisa de simbolizar nas histórias, falta isso hoje, né? A violência que existe hoje. Por favor. É porque não se simboliza, não se lê, não, né? Tem a Uma ver pergunta com que eu acho que não pode calar é o seguinte. Esse advento da internet, essa coisa toda aí, eu tenho certa resistência. A criançada com o celular na mão o tempo inteiro, com tablet, como é que a gente pode criar o hábito da leitura? Desde sempre.
Olha, sim. Lendo junto? Sim. Primeiro, acho que a competição, ela não existe. Quando você oferece uma história para uma criança com papel, ela vai aceitar. O Olavo Bilac, Olavo Bilac, tô lembrando, ele tem uma frase que ele fala assim, a escassez de luz favorece o sonho. Hoje em dia, com a internet, com as telas, a tela é a luz. Então, quando vai para o papel, quem fornece a luz é a nossa mente. Então, isso possibilita o sonho. E a criança sente isso, né? Você pegar um livro de papel e oferecer à noite para o seu filho, sem o celular, é um ato de amor, é um ato de vínculo afetivo. Você vai deixar uma memória para sempre. Não tem competição. Nunca vi alguém falar, não, pai, não quero que você me leia ou me conte uma história, porque eu vou ficar no meu celular. Imagina, a criança quer o contato do pai, quer o contato da mãe, quer estar junto com a pessoa real e concreta. E o livro de papel favorece isso. É uma coisa muito intensa. Então, na verdade, o papel dos adultos serem mais criteriosos e serem mais equilibrados nesse uso dos gadgets, né? Tá. Como é que seria a vida de uma criança que não lê, hein? Complicado, né? Eu acho que todas essas mídias são sedutoras, né? Sim. Por quê? Porque a mente da gente, ela é muito visual, né? Então, a gente tem que oferecer boas histórias. A gente tem que passar para a criança o amor que a gente tem por essas histórias. E eu acho que os escritores hoje têm que escrever livros que possam estar tão sedutores ou interessantes quanto essa mídia que está aí, né? Perfeito. Eu acho que também você não engana a criança e você não ganha ela com livros ruins, né? Porque sem existem dúvida também. alguma. Eva Furnari, obrigado, meu amor, por ter vindo. Imagina, Ian Brandman, eu que obrigado agradeço. também. Obrigado Agora eu vou mesmo. dizer uma coisa para você. Você é insuportável, Bob. Insuportável. Eu dei só um belisquinho aqui, fui grosseiro, porque não esperei nem que a Eva começasse, mas de qualquer maneira eu precisava dizer. Produção, guarda. Não quero tomar sorvete de estinco de cordeiro, hein? Porque bota debaixo do ar-condicionado. Fica frio. Ah, não. Mas parabéns. Que bom que você gostou. Parabéns. Fico Obrigado, muito feliz. querido. Muito obrigado. Imagina. Bom, Delicioso, obrigada. obrigado, Eva. Obrigado, amor. Volte mais. Obrigado, Ian. Obrigado, querido.